A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na sua santa palavra. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos, amém? E que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje para a nossa meditação eu trago apenas um versículo que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 17. Romanos 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Somente esse versículo. Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos por mais essa oportunidade e lhe peço, Pai, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, com um amigo, com uma amiga, que você possa colocar aí nos seus contatos, no seu status, para que a palavra de Deus ela possa ser propagada, irmãos, Essa é a nossa missão aqui nessa terra, ir por todo o mundo e pregar o evangelho, amém? Glórias a Deus. E aqui nesse canal, a gente procura pregar somente o que está escrito na palavra de Deus, Não tem nenhuma outra invenção humana, aleluias, Porque o que liberta o homem é a palavra de Deus, não vai ser a minha palavra, não vai ser as minhas crenças, aquilo que eu acho ou que eu não acho, não vai ser, a questão do pensamento positivo que vai libertar. Não, irmãos, o que liberta o homem é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus, aleluias, que nos fortalece, que alimenta a nossa alma. E aqui então, quando o apóstolo Paulo, ele fala essa palavra ali para os romanos, acerca da fé, ele diz, conforme, se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai ver, que aqui no versículo 13 diz assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só. Então, quando ele faz essa pergunta, quando Isaías, faz essa pergunta, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, vem logo em seguida esse versículo sobre a questão da fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. É por isso que eu sempre peço a você que está aí do outro lado para compartilhar a palavra de Deus. Porque como crerão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Se você que está aí do outro lado, se você está sentindo que o seu coração está com pouca fé, que você precisa de mais fé, alimente-se da palavra de Deus para a sua fé crescer, meu irmão, minha irmã. Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para um monte, para ele se mudar e ele vai se mudar, diz a palavra do Senhor. Porque tudo vem pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Então, a gente sabe também aqui, conforme diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, aquele capítulo
que fala, né, sobre a fé, o que é a fé. Aleluias, né? E aqui diz assim, olha, eu vou ler para você mais uma vez. Eu sei que é uma passagem muito conhecida, mas vale a pena, né, a gente relê-la. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluias, né? E eu convido você a ler todo esse capítulo 11 de Hebreus, que você vai o quê? Ter a sua fé aumentada, porque você vai ver a quantidade de servos do Senhor que alcançaram coisas tremendas por conta de terem fé. Aleluias, né? Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Aleluias. Então, meus irmãos, a fé, né, é o grande segredo para a gente alcançar as vitórias que Deus tem nele. Se a gente ler também aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. Olha só, irmãos, glórias a Deus. Olha o poder da fé. Então, você de repente está aí, né, buscando alcançar algo da parte de Deus, mas você ainda não alcançou, meus irmãos. Pode ser que a sua fé está precisando ser alimentada. Aleluias. A gente vê pela palavra do Senhor que Jesus, ele operou grandes milagres, né, enquanto esteve aqui na terra. Mas em alguns lugares ele não operou. Por quê? Porque faltou fé no povo. E a gente vê também nos milagres que ele operava, aleluias, ao final ele falava: a tua fé te salvou. Irmãos, o segredo para a gente alcançar os milagres do Senhor é a fé, irmãos. E essa fé, irmãos, para ela ser aumentada, conforme a gente viu aqui, é de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não basta a gente dizer, eu tenho fé. Irmãos, para nossa fé ser uma fé efetiva, uma fé que avança, uma fé que conquista, é necessário que ela seja sempre alimentada. Não é a gente ter fé um dia e achar, né, que aquela fé basta. A gente tem que fazê-la crescer, irmãos. Assim como a gente precisa nutrir o nosso corpo físico, né, com alimentos que trazem nutrientes benéficos para nós, a gente precisa nutrir a nossa alma com a fé. E a fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Então, nós precisamos sempre estar meditando na palavra do Senhor. Aleluias, né? Para que a gente veja ali, olha, os testemunhos, né? A gente veja os milagres que Deus operou, né? Desde que o mundo é mundo. Aleluias, a gente veja os milagres de Jesus Cristo, os milagres que os apóstolos, né, operaram em nome de Jesus. E aí, irmãos, a nossa fé vai crescendo, glórias a Deus, né? Também é importante que a gente esteja ali, olha, sempre em comunhão com irmãos em Cristo, no mesmo propósito, fazendo parte de uma igreja, para que a gente ouça ali, olha, os testemunhos, né? Os testemunhos dos servos de Deus, do que eles alcançaram, aleluias, do que eles já alcançaram. E na casa de Deus a gente ouve também o que? A palavra de Deus. E aí a nossa fé vai crescendo, vai crescendo. Irmãos, vamos buscar ouvir a palavra de Deus, vamos buscar alicerçar a nossa vida, né, na palavra de Deus. Tem uma passagem, né, onde Jesus fala, aleluias, né, que se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se não me engano, em João capítulo 15, deixa eu ir até lá para a gente confirmar. É isso mesmo, em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluias! Então, meus irmãos, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é essa. Alimente a sua fé.
alimente a sua fé, né, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Para que você possa, aleluias, alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Glórias a Deus. Coloque a sua fé em ação, aleluias, se alimentando da palavra de Deus, para que a sua fé chegue a um ponto onde o Senhor, aleluias, né, não resiste e entrega a sua bênção. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para o seu coração, para a sua meditação, e que nessa hora você possa fazer a oração da fé juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque hoje nós ouvimos do Senhor que precisamos alimentar a nossa fé. Muito obrigada, Senhor, pela palavra do Senhor. Nessa hora eu peço ao Senhor que olhe, Pai, para cada coração, contemple cada coração que se encontra aí do outro lado. Pai, onde o Senhor encontrar um coração cheio de fé, que o Senhor opere milagres, Pai, nessa vida, em nome de Jesus. Visita também hospitais, Pai. Visita leitos de dor, meu Deus. Visita as pessoas que, porventura, nessa hora se encontram desenganados, Pai, pela medicina. Que o Senhor possa, meu Pai, aleluias, fortalecer essa vida, Pai, trazer, meu Deus, a cura. Pai, a cura física, a cura espiritual, Pai, de todo o mal. Deus, visita também crianças em orfanatos, visita idosos em lares de repouso, visita os encarcerados, Pai, salva almas, liberta pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Pai, repreenda todo o mal, meu Deus, em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa família. Corta os laços do inimigo, Pai. Repreenda, meu Deus, todo olhar de inveja contra a nossa vida, toda seta do mal, Pai, contra nós, Pai, que seja repreendido pelo Teu poder, Jesus querido. Muito obrigada, Deus eterno, todo-poderoso, por esse canal, que o Senhor continue abençoando esse canal, que o Senhor continue me dando saúde e força para perseverar nessa obra. Pai, guarda a minha vida, a minha família, Senhor. Cerca-nos, Senhor, com os teus anjos, Pai. Ó Deus, cerca a vida dos irmãos que estão aí do outro lado, Pai, com seus anjos acampados ao redor deles, ao redor de suas famílias. Muito obrigada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.